Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Como eu falei, gente, já em outras lives, quando eu ministro aqui para vocês, eu trago uma palavra, eu sou muito edificado. Demais, demais, demais. E hoje nós vamos falar sobre mente de novo, gente. É um assunto que não tem fim. E primordial para você viver os sonhos de Deus, viver a promessa de Deus de uma forma plena. Tá bom? Então, meus amados, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. E hoje, gente, nós vamos falar sobre vencendo a batalha por sua mente. Ou seja, vamos falar de novo sobre mente. E para quem, gente, não conhece ainda a minha história de vida, algo que mudou muito a minha concepção de vida foi realmente a renovação da mente. É algo que eu gosto, é algo que eu gosto de estudar, é algo que mudou minha vida. A metanoia, a renovação da mente, é algo que eu estudei muito, porque realmente, gente, é algo muito poderoso. É algo que realmente pode mudar a sua vida de uma forma, assim, incrível, tá bom? Vamos que vamos. Então, meus amados, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho muitos materiais sobre renovação da mente. Aí no canal tem vários vídeos meus, vários vídeos. Mas, gente, é um assunto que para mim é tão fascinante e muda tanto a sua vida que eu fiz alguns estudos também sobre isso, para você que quiser. Então, gente, eu sou muito prático. Se eu vejo que algo realmente vai somar, aquilo ali vai ser bom para minha vida, gente, eu invisto. É investir em você. Então, eu tenho minhas jornadas, tem algumas jornadas que são pagas, tem algumas aqui gratuitas aqui no canal. E tem algumas, gente, e tem vários e-books que eu tenho aí. Quando você adquire, você vai receber um conteúdo muito rico, além de me ajudar também no ministério. Tá bom? Que, na verdade, gente, eu faço isso aqui. Eu entreguei minha vida para fazer isso aqui. Então são estudos mais profundos, se você quiser. Eu acho muito interessante investir, gente. A parte da mente é incrível. Então aqui na descrição da live tem duas coisas para você ali, se você quiser, né? Tem o e-book, O Poder de Pensar Certo, que está fixado aqui no chat, onde você adquire um e ganha 2 e-books. E também tem lá, gente, lá depois, o segundo link aqui da descrição tá assim, ó, Jornada Mente de Cristo. De todo o material que eu fiz até hoje, gente, eu considero a Jornada Mente de Cristo a melhor. Para quem é da comunidade Terra Prometida e tem acesso à jornada, não me deixa mentir. Porque, gente, a Jornada Mente de Cristo são 42 lições sobre a mente e coração. Áudio, vídeo, PDF, meditação, é algo profundo, algo muito... Gente, é o melhor disso, que você vai encontrar sobre um estudo sobre a mente. Sobre a renovação da mente, sobre a batalha da mente, sobre renovar o coração, ressignificar o coração, aprender a meditar, saber a importância do coração e da mente. Tá tudo nessa jornada. Então, se você quiser adquirir a jornada, gente, e além disso, você vai participar da comunidade Terra Prometida se você comprar a Jornada Mente de Cristo, tá?
Você vai participar da comunidade. Então, se você quiser, o link está aqui na descrição da live, tá bom? Tanto o e-book quanto a jornada. E hoje, gente, nós vamos falar sobre vencer a batalha da mente. E eu espero, gente, que vocês estão gostando dessa jornada de descobrir o poder de crer corretamente. Qual o intuito dessa série, gente? Confiança. É você aprender a crer corretamente. Você parar de lutar. Para quem assistiu a primeira live, eu vi com uma luva de boxe aqui. Parar de lutar e você jogar as luvas e aprender a crer da forma correta. Quando você aprende a crer da forma correta, você aprende a descansar em Deus. Aqui a irmãzinha Rosiane falando, ó, a mente de Cristo é incrível, mudou a minha maneira de pensar. Gente, a Rosiane, ela é da Bahia, ela faz parte da comunidade Terra Prometida. Gente, essa mulher passou por um deserto, gente, pensa numa coisa terrível. E hoje ela é renovada em Cristo, gente. Por quê? Porque ela buscou, ela investiu nela, ela investiu no conhecimento, ela correu atrás, ela fez a parte dela. O problema, gente, é que às vezes as pessoas querem que Deus faça tudo por elas, e Deus já fez o que tinha que fazer. Deus já deu o filho dele para morrer por você. O filho já deu o Espírito Santo para morar em você. Agora, se você não fizer a sua parte, você não vai viver plenitude, gente. Você não vive plenitude de Deus. Não vive. E essa série, gente, nós vimos aqui até agora o quão vital é crer no amor de Deus por você. Nós falamos sobre isso. Falamos também da importância de você ver o que Deus vê. Falamos sobre isso. Gente, também exploramos o impacto de sermos conscientes do perdão de Cristo através da cruz. Ao contrário de sermos conscientes da culpa e condenação. Nós estamos batendo até hoje sobre isso, direto. Tá? Então, gente, agora que nós estamos aqui na metade da jornada. E aqui nós fizemos 10 lives, gente, de mais de 1 hora. É muito conteúdo, comida sólida que eu estou entregando para você. E nós vamos ter mais 10 lives sobre esse assunto. Você vê que é algo muito profundo. E agora que você está na metade da jornada comigo, eu quero que você esteja ciente de que quando começar a praticar alguns dos pontos chaves que a gente tem partilhado aqui para você, que foram discutidos e traduzidos para você, a tua mente vai enfrentar batalha que vai desafiar as suas crenças. Vai acontecer isso, gente. Quando você descobre a verdade, quando você começa a meditar na graça, entender a nova aliança, a obra consumada, a tua mente vai ficar doida. Vai ser um campo de batalha ali. Mas eu falo para você, não desanime, gente. É assim mesmo, já estou te avisando. Você tem que se animar sabendo que você não precisa ter medo dessas batalhas. E nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como você vai vencer a batalha pela tua mente, crendo da forma correta. Vai ser demais. E hoje começa essas lives. Gente, a batalha não é exterior. A batalha não é contra pessoas. A batalha não é contra as circunstâncias que você está vivendo. Mas é aí dentro de você, no teu interior. Ela é travada e vencida no campo de batalha, sabe da onde? Das suas crenças e pensamentos. Aí que é o campo de batalha, no que você acredita. Crenças e pensamentos errados, gente, vão te manter derrotado. Crenças e pensamentos certos vão te caminhar para a sua libertação e vitória. Simples assim. Se você crê corretamente, você vai pensar corretamente, você vai ter vitória. Se você crê errado, você vai pensar errado e vai ter derrota. Achando que está, às vezes, caminhando para uma vitória. Foi por isso, gente, que Jesus disse lá, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, gente, a verdade
Deixa eu falar uma coisa para você. A verdade colocada na mesinha de centro aí da tua sala não vai libertar você. Tem pessoas que colocam a Bíblia, né, na mesinha do centro ou na prateleira, aberta no Salmo 91. Eu já fiz isso, gente. Assim, aberto no Salmo 91, como se o capeta fosse ter medo do livro. Gente, para com essas crendices. Isso não vai libertar você. Uma Bíblia aberta, colocada num canto aí da tua casa. Não vai. E de vez em quando você vai lá e dá um beijinho nela. Nem lê. Não abre para ler a Bíblia. Gente, isso não vai te libertar. A verdade que você conhece, gente, e na qual você crê, é aquela que tem o poder de te libertar. É disso que trata essa jornada aqui, gente. Essa jornada incrível que nós estamos fazendo aqui. Essa série, Confiança. Ela trata de transmitir a você verdades da palavra de Deus para moldar a tua crença. E quanto mais a tua crença se tornar alinhada com a verdade da palavra de Deus, mais você vai gozar do quê? De liberdade, de graça, de favor, de perdão e de bênçãos. Muitas pessoas estão, gente, vivendo em derrota e escravidão hoje. Muitos cristãos. Embora alguns podem até não estar cientes de estar vivendo sob o jugo de alguma coisa. Porque já se tornou algo comum na vida dele. Ele acha que a vida é aquilo ali mesmo. Ah, eu vou pagar, é assim mesmo. Você já se acostumou com aquela mesmice, com aquela vida, aquela mentira. Gente, alguns aspectos aí, essas pessoas se acostumaram com seus cativeiros, com suas prisões. Agora eu quero te explicar um pouquinho melhor isso. Existem áreas aí sobre as quais, meu irmão, minha irmã, você agora está se sentindo com medo e ansiedade, não tem? Não tem áreas aí na sua vida que você está sentindo medo e ansiedade? E aí, as áreas que você sente medo e ansiedade indicam a presença de crenças erradas na tua vida. E Deus quer te libertar disso. E quando você substitui as crenças erradas por crenças corretas, baseadas na palavra de Deus, você vai erradicar. Isso aí vai sumir de você. O medo vai embora e a ansiedade vai embora. Crer corretamente é a chave que abre os tesouros de Deus na sua vida. Bota aí no chat, eu quero os tesouros de Deus. Quem não quer aqui? Eu não tenho nem como escrever. Escreve aí, eu quero os tesouros de Deus. Você quer, gente, os tesouros de Deus? Então, se você quer os tesouros de Deus, isso aí, escreve, eu quero os tesouros de Deus. Você tem que aprender a chave, crer corretamente. Quando você crê corretamente, você recebe os tesouros de Deus na sua vida. Gente, a graça, o favor, as bênçãos e o perdão sempre estiveram à tua disposição. Mas quando você começa a crer corretamente, olha só, gente. Graça, favor, bênção e perdão. Você já tem isso. Mas quando você aprende a crer, você começa a acessar isso, a plenitude disso. Você começa a atrair para você o amor de Deus e tudo que foi conquistado por Jesus na cruz, gente. Todos os benefícios da obra consumada já são seus, já foram conquistados a preços de sangue, já te pertencem. Jesus já pagou um preço alto por isso. Então, gente, o que pode estar havendo aí, o entrave, vamos dizer assim, entre você e a tua vitória é a crença errada. O ponto é esse, vitória e derrota. O que está faltando para você alcançar a vitória? Você está em derrota.
a crença errada. Quando você começa a crer corretamente, você alcança a sua vitória. Porque a tua vitória já está pronta no plano espiritual. Você atrai, você tem acesso a isso. Por isso que eu falo tanto, gente, que as pessoas têm que parar de pedir para Deus fazer. Senhor, faz isso para mim. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, Ele já te deu tudo para viver uma vida incrível. Todas as bênçãos já foram dadas em Cristo para você. Mas você tem que aprender a acessar isso quando você crê da forma correta. Então, o segredo para você ter os tesouros do céu é crer corretamente. Guarda isso. Agora, gente, o que acontece? Nós temos um inimigo, todo mundo sabe aqui. E o inimigo sabe que se conseguir controlar os seus pensamentos, se ele puder controlar o que você pensa, através de sugestões ao seu pensamento, ele pode manipular sua emoção e sentimento. Gente, isso aqui é muito sutil. O campo de batalha é a mente. O inimigo, gente, ele não entra na sua mente. Ele sugere pensamentos a você. E se ele conseguir controlar isso, como a gente vê tantas pessoas e até mesmo muitos cristãos que têm a mente controlada pelo inimigo, ele pode manipular você que nem uma bonequinha, que nem uma marionete. Ele vai manipular a tua emoção, o teu sentimento. Gente, se ele conseguir fazer você acolher pensamento de culpa, de fracasso, de derrota, você vai começar a se sentir péssimo com relação a si mesmo. Você vai começar a se sentir um lixo, até fisicamente fraco, cansado e deprimido. É exatamente isso que acontece. Você vai começar a se sentir deprimido, péssimo, quando ele começar a sugerir. As nossas emoções, gente, elas sinalizam. Elas indicam quais são os nossos pensamentos. Se você está se sentindo deprimido, chateado, triste, seja o que for que você está sentindo, isso pode te ajudar a identificar o pensamento. Então, graças a Deus pelas emoções, porque as emoções, gente, elas nos dizem se algo está errado conosco ou com os nossos pensamentos. E muitos de nós, gente, não estamos conscientes quando o nosso pensamento nos aponta. Isso que é o problema, em direção ao medo, à dúvida, pessimismo, ansiedade. Porque a pessoa já vive daquele jeito, ela acha que aquilo ali é comum. E Deus, gente, Ele nos projetou de maneira que nós podemos reconhecer o nosso pensamento por meio das emoções. Tente fazer o seguinte, gente. Sempre que você começar a sentir emoções negativas, seja o que for, medo, preocupação, culpa, condenação, raiva, pergunte assim, o que eu estou pensando? Faça essa pergunta para si mesmo. O que eu estou pensando? As suas emoções, gente, elas seguem imediatamente os seus pensamentos. Emoção segue pensamento. Gente, outra coisa. Se os seus pensamentos forem negativos, você naturalmente vai produzir emoção negativa. Se você é uma pessoa positiva, tem um pensamento positivo, você vai ter emoções positivas. Agora, meu irmão, minha irmã, por outro lado, se você tiver os pensamentos positivos, não um pensamento qualquer, mas pensamentos positivos em Cristo, isso vai dar um diferencial enorme na sua vida. Quando você conhece quem você é. É por isso, gente, que o campo de batalha é a mente. Acho que todos aqui já ouviram falar do livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. É incrível, gente. Eu li esse livro 5 vezes. Eu estudei esse livro. Inclusive, grandes coisas que eu aprendi nesse livro estão na Jornada Mente de Cristo. Que eu falei no começo da live. Para quem quiser participar, link na descrição aqui. A batalha na mente. E o diabo, ele quer manter os seus pensamentos negativos. Para que ele possa olhar para você e falar, ganhei essa batalha.
Tô ganhando a batalha, porque ele tá aí, ó, derrotado, se sentindo um lixo, culpado, condenado, falando um monte de besteira. E ele é mestre, gente, nos jogos mentais. E detalhe, ele joga sujo, tá? Ele não joga limpo. Quando ele tentou Adão e Eva no jardim, ele fez Eva e Adão duvidar dos motivos de Deus. Ele mentiu para Adão e Eva, falando que Deus estava de propósito sonegando algo bom para eles. A estratégia do diabo não mudou até hoje. Ele continua usando mentira, acusação, culpa, condenação, sugestões para iludir os cristãos, gente, e fazer com que eles duvidem do perfeito amor, do perdão e da superabundante graça de Deus na nossa vida. Meus amados, uma pergunta agora importante. Gente, um crente em Jesus, ó, os religiosos, se tiver algum religioso de plantão aí, vai ficar bravo comigo agora. Vou fazer uma pergunta básica para você. Vamos ver se vocês vão matar a charada. Você é crente em Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você é um crente em Jesus. Você pode ser possuído pelo demônio? Sim ou não? Você pode ser possuído pelo demônio você sendo um crente em Jesus, gente? Sim ou não? Dá mais resposta. Ó, um sim ou não. Que mais? Quem dá mais? Bora, gente. Se errar, não tem problema. Não. Não, a gente tá aqui para aprender. Não. Sim. Assim que eu gosto, dividido. Sim, sim, não, não, sim, não, 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 sim. A maioria tá respondendo não, né? Não. Sim, não, sim. Gente, é exatamente isso. Gente, você é um crente em Jesus, você nunca pode ser possuído pelo demônio, gente. Você crê em Jesus. Jesus mora dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você, o próprio Deus mora em você. Como é que o diabo vai possuir você, meu amado? Gente, ele pode só oprimir você mentalmente, mas nunca pode possuir você. A estratégia do inimigo, gente, ele quer a sua mente, ele quer manter a sua mente negativa, a tua mente oprimida, deprimida, pessimista. Ele quer que você permaneça na crença errada, sabendo que enquanto continuar a crer da forma errada, você vai continuar a viver de forma errada. Tá entendendo, gente? Existe uma batalha pela sua mente e nós vencemos a batalha pelo poder da crença correta. Gente, isso aqui você não pode ter dúvida disso. Porque tem muito cristão que acha que o diabo pode ter possessão demoníaca, gente. Jesus é muito maior, gente. É muito importante. Se você ainda crê nisso, vamos para a palavra de Deus, né? Vamos para a Bíblia. Você precisa, gente, estar estabelecido nessa verdade. Você não precisa ter medo do diabo, sabe por quê? 1 João 4,4 diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus que está em você é maior do que o diabo que está no mundo, gente. Independentemente de quais sejam as táticas malignas do inimigo, ele não vai prevalecer contra você nessa batalha, não. O diabo é um inimigo derrotado, você tem que ter ciência disso. Maior é aquele que está em você do que todos os pensamentos negativos que o inimigo possa lançar contra você. Ainda, o que está em você é maior que isso. Maior é aquele que está em você do que os sentimentos de culpa e condenação que você tem. Maior é aquele que está em você do que toda acusação que seja levantada contra você. Então mantenha-se firme, meu irmão, minha irmã, nessa declaração.
nessa certeza no teu coração. Lembre de Isaías 54:17, gente. Eu amo essa passagem. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo a condenarás. Gente, incrível isso. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. A Bíblia não diz que você não sofrerá desafios, não, gente. Ou que você não será confrontado com ataques. Mas promete que quando as provações vierem, você pode usar essa passagem e estar totalmente confiante na certeza de que essas coisas não vão prosperar contra você. Ou nós não lemos ou não cremos, gente. Agora, você sabe por que você pode se manter firme nessa promessa hoje? Sabe por quê? No mesmo versículo aqui de Isaías 54:17, no finalzinho, eu não li, eu vou ler agora. Isaías 54:17. No final diz assim, ó: esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Gente, essa proteção aqui é uma herança. Você é herdeiro dessa promessa. Deus não protege você pelo seu procedimento correto, não, gente. Ele protege você porque a justiça dele vem do próprio Senhor. Meus amados, você tem que perceber que a arma contra você... Gente, olha só. Vou ler de novo a passagem. Toda arma forjada contra ti. O que quer dizer isso aqui, gente? Que a arma contra você já poderia estar forjada, ter sido forjada. Sabe o que significa isso? Que a arma pode ter sido concebida, elaborada, apontada para você. A arma está apontada para você. Você não tem que ter medo, nem se ela já está apontada para você. Não tenha medo, gente. Seja qual for o desafio ou arma, qualquer desafio ou arma, saiba que sem sombra de dúvida que ela não vai prevalecer contra você. E essa é uma promessa de Deus para você hoje. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Não porque o seu comportamento é perfeito, que você é todo correto, mas porque a sua posição em Cristo é perfeita. Não é pelo que você faz, é pelo que você se torna nele. A sua vitória está firmemente assegurada, gente, pela obra consumada da cruz de Jesus, que é a sua herança em Cristo. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre destruir fortaleza agora. Quando você medita sobre as promessas da Bíblia que proclamam a verdade de Deus em sua vida, já está... Gente, uma coisa que eu falo para você, só de você estar aqui ouvindo essa live, tem muitos aqui que, além de escutar a live, ouvem de novo a live, ouvem de novo. Gente, eu assistia, tinha lives que eu assistia 5, 6 vezes, vídeos. Até aquilo ali se tornar muito claro para mim, no meu coração. Então, tem pessoas aqui que assistem a live, assistem de novo, assiste a série de novo. Vai lá, vou assistir Está Consumado de novo, vou assistir, vou maratonar no canal de novo. Gente, começa a reouvir os vídeos de novo aí do canal. Reouça os vídeos. Aí o que acontece? Quando você faz isso, você já está começando a vencer a batalha na tua mente. Porque você está escutando aquela verdade, e essa verdade vai entrando no teu coração. Você já está lutando. E você já está vencendo. Gente, a sua libertação precisa começar na tua mente. Porque a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Olha o que diz. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, gente, como eu falei, essa batalha, ela não é travada de forma externa. As nossas armas não são físicas, não são tangíveis. A gente não pode pegar nessas armas. Não é ogiva nuclear, não é metralhadora, faca, granada. As nossas armas são as armas da crença correta.
e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que nos mantiveram cativos. O que é manter cativo, gente? Ou você estava cativo no pecado, ou você estava cativo na religião. Então, quando você crê corretamente, você fica livre desse cativeiro maldito. Eu tive cativeiro tanto do pecado quanto da religião. Teve pessoas aqui que foram libertas da religiosidade de uma forma absurda. Várias pessoas aqui da comunidade Terra Prometida, as pessoas que eu tenho mais contato. Gente, as fortalezas não podem ser destruídas com armas físicas. Não é na tua força braçal. Só podem ser totalmente demolidas através da fé correta, na verdade da palavra de Deus. E o diabo, gente, ele só pode semear pensamentos errados em sua mente, mas ele não pode controlar aquilo que você crê. Oh, glória! Repito, o diabo ele pode jogar a sementinha dele do mal, de pensamentos errados em você, mas ele não pode controlar aquilo que você crê. Quando você começar a crer corretamente, meu amado, todas as mentiras e pensamentos errados vão se derreter como manteiga, gente, no asfalto. Mentiras pode aprisionar você, derrotar você apenas, gente, sabe como? Na medida em que você não permitir que a verdade de Deus entre em sua situação para te libertar. Se você está cativo a qualquer coisa, a vício, a situação, a pecado, a qualquer coisa que você está preso hoje, só se você não permitir a entrada da verdade no teu coração, você não vai se libertar. Jesus disse lá em João 8, 31, 32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que isso significa? Que qualquer que seja a fortaleza que você está aprisionado hoje, o que você está preso hoje, a verdade de Jesus vai libertar você. A verdade, não o que muitos falam por aí, não a religiosidade, a verdade de Jesus. Fortaleza, gente, o que é fortaleza? Às vezes a pessoa fala, tem um cabelo aqui. Tem um cabelo aqui, não é meu, né, gente? Fortaleza. Muitas pessoas viram isso, falam fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza, gente, o que é fortaleza? Que fala aqui. São pensamentos errados e mentiras que foram perpetuados em sua mente ao longo de semanas, ao longo de anos, ao longo de meses. São pensamentos errados. Isso cria uma fortaleza na tua mente. Essas crenças erradas, gente, que estão aí entrincheiradas, elas fazem com que você viva sob o jugo de vícios. E um estado de medo, um estado de culpa, de ansiedade, de depressão crônica. São essas fortalezas aí, que estão aí em você, que estão causando isso em você. E a palavra de Deus, gente, ela nos diz que a guerra tem lugar em nossas mentes e ela é vencida quando cada um de nós, conforme diz em 2 Coríntios 10, 4, 5, destruir fortalezas. Tá entendendo? A fortaleza está lá. O que acontece? Quando você destrói fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu vou falar alguma coisa sobre isso, você vai ficar doido hoje aqui. Existe uma batalha por tua mente, gente, e o local onde o inimigo lança os ataques dele contra você está nos seus pensamentos e na sua imaginação. Agora, gente, eu vou falar para você. Todo mundo aqui concorda para mim que existe uma batalha pela sua mente, né? Todo mundo aqui concorda. Eu acredito que quando você está ciente disso,
Agora, eu só vou perguntar aqui. Todo mundo aqui concorda que existe uma luta contra a sua mente? Bota sim ou não? Todo mundo aqui concorda ou não? Se não concordar, não tem problema, a gente tá aqui para aprender. Acho que todo mundo vai responder sim, né? Tá aqui. Gente, existe uma batalha. Eu tenho algo bom para te falar. Quando você já reconhece que existe uma batalha pela sua mente, sabe o que acontece, gente? Você já venceu metade da batalha. Só por você reconhecer que o campo de batalha é na tua mente. Porque tem gente que não reconhece, meus amados. Quando você reconhece, você já ganhou metade da batalha. Então, todos que estão respondendo sim aqui, ou aqueles que não responderam e falam realmente que acham que existe uma batalha na mente, sabe o que acontece? Você já ganhou metade. Agora, como você vai vencer essa batalha? Como você vai vencer essa batalha dia a dia? Meus amados, ancore a sua identidade em Cristo. Aqui que está a grande chave. Você sabe que tem uma batalha na sua mente. Para você vencer a batalha, você tem que ancorar a sua identidade em Cristo. E a Bíblia deixa claro, gente, que existe algo como uma guerra espiritual em nossa mente. E é vital para você, como cristão, entender isso. Caso contrário, gente, você vai pensar que cada pensamento que passa pela tua cabeça só vem de você. Tá entendendo? Quando você reconhece que existe um campo de batalha na mente, você, peraí, tem coisas que são meus pensamentos, mas tem coisas que são sugestões do inimigo, do capiroto. Então você vai começar a acreditar, gente, sabe o quê? Naquelas mentiras. Sem saber que o inimigo plantou isso para confundir você. É louco isso, gente. Uma cilada, gente, do inimigo, que é muito comum. Ele usa o pronome na primeira pessoa para plantar pensamento em nossa cabeça, para nos enganar. Por exemplo, ele não diz assim, você tem um transtorno alimentar. Ele não fala assim, olha só, vou pegar alguém aqui, Kleber, você tem um transtorno alimentar. Ele não fala isso para você. Sabe como é que ele fala? Ele fala assim, eu tenho um transtorno alimentar. Ou seja, ele faz você só repetir o que ele plantou de pensamento em você. Por exemplo, você fala assim, e o inimigo ele não fala para você assim, ó, você é viciado em pornografia. Ele não fala isso. Ele fala assim, eu sou viciado em pornografia. Ele cochicha isso, você só repete. Porque você pensa que não é ele, pensa que é teu pensamento. Olha que doido isso, gente. Tá pegando essa chave aqui? Às vezes você faz alguma coisa, cara, só faço tudo errado. Eu faço tudo errado. Não, caraca, não dá, nada dá certo pra mim. Gente, ele sugere como se fosse você falando. Porque aí você vai falar, peraí, não é inimigo, eu que tô falando. Porque eu não escutei ele falando, você é. Mas ele usa a primeira pessoa por isso, gente. Ele é astuto. Gente, ele é astuto. É uma serpente. O diabo faz com que você pense que está tendo aqueles pensamentos de derrota. Ele quer que você acredite que você é assim. E quando você tiver uma dependência terrível, se você começa a ouvir isso dentro de você, essas sugestões, você tem que abrir a boca e falar assim, eu sou livre. Eu não sou um viciado, não. Eu sou livre. Escreve aí no chat. Eu sou livre. E se você fizer isso, gente, de forma efetiva, dia após dia, a dependência sua vai passar, vai cessar. Você vai perder todo o interesse e não vai se sentir mais nem um pouco tentado por ele. Gente, todos os desejos errados vão sumir. E o melhor de tudo, você vai amar Jesus mais do que você jamais imaginou amar, gente. Você estará renovado, você renascerá.
Você saberá que tudo está sob o olhar de Jesus, gente. E que você é abençoado e perdoado. Com essa declaração, quando você fala, eu sou livre, eu sou livre, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou abençoado. Quando você abre a tua boca e começa a falar essas declarações, você vai romper a fortaleza mental sobre a qual o diabo te colocou durante muitos anos. E esse é verdadeiramente o poder da crença correta, gente. Se você pode mudar aquilo que você acredita, você pode mudar a sua vida. Agora, eu te faço uma pergunta e eu quero que você medite, não precisa responder aqui. Existem mentiras aí da tua identidade em Cristo que você... Alguma mentira, ou melhor, existe alguma mentira aí na sua identidade que você acredita hoje? Gente, quebre o poder dessa mentira declarando a sua identidade em Cristo. Eu quero que você, onde você estiver aí, se você puder dar um grito e falar em voz alta, repete, fala em voz alta e escreve no chat. Fala assim, eu sou um filho de Deus. Fala, eu sou um filho de Deus. Escreve aí. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Coloca aí, eu sou curada, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou santo em Cristo Jesus. Aonde você estiver, fala alto. Eu sou filho de Deus, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou santo em Cristo Jesus, eu sou próspero em Cristo Jesus. Fala, 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 fala e fala. Você vai quebrar as fortalezas que estão aí na tua mente, repetindo isso continuamente. Em vez de acreditar nas mentiras do diabo, quando ele usa essa estratégia do pronome na primeira pessoa contra você, declare a sua verdadeira identidade. Você está enfermo? O que você faz? Eu sou curado. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Você está sentindo culpa e condenação por um pecado que você cometeu? Eu sou perdoado. Eu sou justificado. Eu sou santo em Cristo Jesus. Gente, fala, abra a boca e fala a tua identidade. Não tem inimigo que aguente isso não, gente. Não tem capeta que aguenta isso não. Declare a sua verdadeira identidade em Cristo. E agora, gente, isso aqui é demais, gente. Você vai ficar doido aqui. Eu quero que você entenda um pouco sobre levar cativo todo pensamento. Muitas pessoas não entendem isso, tá, gente? Levando cativo todo pensamento. E eu vou falar sobre isso. Como assim, Vinícius? Eu tenho que levar todos os meus pensamentos cativos a Cristo? E primeiro, para começar a falar sobre isso agora, gente, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem que ser obediente para ser abençoado? É uma condição você ser obediente para ser abençoado? Só responde sim ou não. Coloca aí, você tem que ser obediente para ser abençoado? Olha só, a maioria respondeu sim aqui. Não sei, gostei da sinceridade, Vitória. Eu quero falar um pouquinho de obediência no enfoque da nova aliança e da graça, que vai mudar muitas concepções no teu coração aí, tá? Gente, infelizmente foge ao conhecimento de muitos cristãos nos dias de hoje o fato de que o inimigo lançou aí campanhas maliciosas de desinformação que escravidou essas pessoas durante anos, com baixa autoestima, ódio de si mesmas, culpa, distúrbios alimentares, perversões, medos,
e todo tipo de hábito estranho e vício. E é por isso, gente, que eu estou fazendo essa série aqui. E eu vou chegar na obediência, para expor as mentiras do inimigo e para ajudar você a ver com absoluta clareza as táticas dele, enganosas e manipuladoras. Eu li muito sobre isso, gente. E essas mentiras vão desmoronar como um castelo de carta no segundo em que você enxergar a sua verdadeira identidade em Cristo. Gente, as armas dessa guerra não são naturais e físicas, como eu falei. As armas se encontram na verdade da palavra de Deus. Elas são potentes e têm o poder de derrubar e destruir toda fortaleza construída por meio de desinformação e crença errada. Vai destruir tudo. E a maneira de destruir essa fortaleza em nossa mente é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É aqui que eu vou entrar na obediência. Levar cativo a obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, no início da minha caminhada, vou falar como é que é. Quando eu li isso aqui na época, eu aprendi, eu entendi, eu acho que muitos aqui podem entender assim, que era da minha responsabilidade levar todo o meu pensamento à obediência a Cristo. Tudo que eu estava pensando levar à obediência dele. Gente, eu lutei contra isso durante muito tempo e eu acabei com mais opressão mental, com estresse, com culpa, pior do que estava no início. Porque não dava certo, ficava frustrado. Falei, peraí, está escrito para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, ó, essa chave aqui é poderosa, tá? O Espírito Santo revela isso para você hoje. Gente, é humanamente impossível. Ninguém consegue levar todo o pensamento que atravessa na mente a obedecer perfeitamente a Cristo, gente. Como? Gente, uma pessoa normal, salvo engano, são 50, 70 mil pensamentos por dia. Como você vai controlar isso? Como você vai levar cativo isso a Jesus? E um dia Deus abriu meus olhos, gente. Eu espero que o Espírito Santo abra o seu agora. Gente, o que está realmente dizendo nesse versículo aqui? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Filho, mantenha seu foco e seus pensamentos sempre na obediência de Cristo. E essa será uma arma poderosa para destruir as fortalezas do diabo em sua mente. Olha só, mantenha seu foco e seus pensamentos sobre a obediência que Cristo teve. Ele não está falando para lançar todos os meus pensamentos. Mantenha o foco e seus pensamentos cativos, ou seja, focados, entrelaçados à obediência que Cristo teve na cruz. Pegou a chavíssima. Isso é uma chave desse tamanho, gente. E quando ele me disse isso, gente, parecia que as luzes assim, assim, puf! Eu, Jesus! Pegou a chave, gente. Eu quero que vocês peguem a chave. Alguém não entendeu aqui? Se você ler a passagem, fala aqui. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, gente, você pega todo o pensamento, entrelaça a obediência, foca o seu pensamento ao que Jesus fez na cruz em obediência. Tá entendendo, gente? Isso é uma libertação. Eu falei, cara, eu tô viajando aqui, jogando todos os meus pensamentos para ele, sem saber o que eu estava fazendo. Gente, se o caminho para destruir fortaleza mental depende de você ser capaz de capturar perfeitamente todo pensamento que passa aí na sua mente e tornar cada pensamento perfeitamente obediente a Cristo, então, gente, essa é uma receita para o fracasso, como foi para mim. E os ensinamentos, gente, eles demonstram como a provisão vem de Deus. A graça coloca o foco no que Jesus fez, gente. E ainda está fazendo em nossa vida. Olha só, quando tem algo que é você que tem que fazer, está errado, gente. É o que Jesus já fez. Aqui que está a melhor explicação, Orlando. Coloque o foco em que Jesus fez.
Meus amados, Jesus fez na cruz e continua fazendo em nossa vida através da cruz que ele fez. Então o que você vai fazer? Focar seus pensamentos, a obediência que ele teve na cruz. Não é pegar todo o teu pensamento. Quando você foca nessa obediência de Cristo, os teus pensamentos errados são substituídos pelos pensamentos corretos do que ele fez. Tá entendendo, gente? Então, o que significa submeter todo o pensamento cativo à obediência de Cristo? Olha o que a palavra de Deus diz acerca da obediência de Cristo. Vamos aqui a Bíblia interpretar a Bíblia, gente? Olha o que a palavra diz em Romanos 5,19 para você entender melhor. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que isso significa, gente? Que por meio da desobediência de um homem, que foi Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Mas por meio da obediência de Cristo, de um só homem, na cruz, todos nós fomos tornados eternamente justos no momento em que nós cremos nele. Todo mundo concorda com isso, né? Deus, gente, ele quer que você coloque o foco na obediência de Jesus. Não é para pegar todo o pensamento e mandar para ele, não. Então, quando você faz isso, sabe o que acontece? Querendo levar todo o pensamento para ele, que você está pensando, sabe o que acontece? Você vai estar focando não na obediência de Cristo, mas na desobediência de Adão. Oh, glória! Eu quero que vocês entendam isso, gente. Que o Espírito Santo revele isso a vocês. Quando você foca em levar cativo os seus pensamentos, você está focando no que você está fazendo. Você não está focando na obediência de Cristo, mas na desobediência de Adão. Mas quando você foca na obediência de Cristo, no que ele fez na cruz, aí sim você está fazendo da forma correta. A desobediência de Adão, gente, torna você consciente do pecado e do juízo, enquanto a obediência de Jesus na cruz torna você consciente do perdão e da justiça. É demais, gente, é muito revelador isso. Isso significa que não há... Agora a pessoa pode falar assim: então, Vinícius, a gente não tem que obedecer, não tem que ter obediência por nossa parte? Gente, não é isso que eu estou falando, absolutamente não. Quanto mais você crê que a sua justiça vem da obediência de Jesus, presta atenção, e não dos seus próprios esforços, mais você viverá de forma inconsciente uma vida de obediência. Tá entendendo, gente? Quando você foca na obediência de Cristo, de uma forma inconsciente, você começa a ter uma vida de obediência. As pessoas dizem que aqueles que pregam a graça, a nova aliança, muitos falam isso, não pregam a obediência, porque acham que você tem que obedecer leis. Gente, o que essas pessoas não percebem é que sob a antiga aliança, sobre a velha aliança, a obediência era a raiz de todas as bênçãos de Deus. O povo obedecia, era abençoado, não obedecia, paulada. Não era assim? Na Velha Testamento, na antiga aliança? Gente, olha só, essas pessoas pensam assim, aí quando mistura a religiosidade, a pessoa fica doida. Meus amados, sob a nova aliança, primeiramente Deus nos abençoa, e a obediência é o fruto, oh glória a Deus. Primeiro Deus nos abençoa, a obediência é um fruto da bênção. Gente, a nossa obediência hoje, sob a nova aliança, começa com escolher a crer que somos feitos justos pela obediência de Cristo Jesus. Tá entendendo? Não se trata da obediência legalista, não, gente. Ao que você pode e não pode fazer. Gente, muitos estão tentando fazer isso dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo, ele descreve a nossa obediência, sabe como? Lá em Romanos 16, 26, ele fala assim: obediência por fé. Crer corretamente no que Jesus fez para nos tornar justos.
E quando nós cremos assim de forma correta, nós vamos encontrar a graça dele motivando a cada um de nós e concedendo poder para a gente pensar e viver corretamente. Gente, é a cruz, gente, é a cruz. Olha para Jesus, olha para Jesus. Romanos 16, 26, irmã. Ó, todos nós já ouvimos muitas mensagens acerca de viver corretamente, não é? Você tem que viver corretamente. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu ouço muitos líderes aí lamentando que ainda há pouca vida correta nos bancos das igrejas, de vários cristãos. E a minha crença, gente, pessoal, é que isso não ocorre porque os crentes querem ser... Não é que os crentes querem ser ruins, não é isso. Eles não estão vivendo de maneira como deveria porque o sistema religioso de crença não mudou. A palavra de Deus, ela diz assim: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Você pode entender isso aqui da seguinte forma: o justo viverá como? Pela crença correta. Quando você crê corretamente, libera o poder de Deus para viver corretamente. Você crê corretamente, libera o poder de Deus para você viver uma vida correta. Não é você ter uma ação de ser obediente e viver uma vida correta para que depois você mude. Se você faz isso, gente, você está vivendo sob a velha aliança ainda. Meu irmão, minha irmã, resultado vai seguir. O resultado vem na sua vida oriundo da tua crença correta. E com relação à obediência aqui, gente, vamos lá. Certamente houve uma mudança por causa da cruz de Jesus na obediência, gente. Lá na velha aliança, você tinha de obedecer antes de tudo a Deus para ele te abençoar. Mas sob a graça, Deus, ele te abençoa primeiro, depois a obediência é o fruto. Aí você fala, como assim Deus abençoa primeiro? Gente, o Pai deu Jesus na cruz, ele já nos abençoou. Em Cristo Jesus, ele nos abençoou, nós somos abençoados em Cristo. Então, primeiro ele nos abençoa e depois a obediência é fruto do que a gente crê nessa cruz, na obediência de Jesus. Tá entendendo? A obediência é fruto. Quanto mais você crê corretamente que se tornou justo e abençoado por meio da obediência de Cristo, mais você vai ver o fruto da obediência em sua vida. Você vai obedecer a Deus porque você o ama, porque você tem essa revelação. Você olha para Jesus, você entende aquela obra consumada dele e você começa a obedecê-lo de uma forma natural, porque você o ama. Não porque é uma regra que eu posso e não posso fazer, gente. Ninguém que entende a revelação da graça de Deus vai ficar procurando, gente, pecado para cometer. Muitas pessoas falam que isso autoriza a pessoa a pecar. Gente, se a pessoa está indo pecar de propósito, ela não entendeu nada da cruz. Porque quando você verdadeiramente entende a cruz e você olha para ele, quando você olha para Jesus na cruz e entende verdadeiramente o que representou a obra consumada dele, gente, as coisas fluem naturalmente. Então, gente, muitas pregações aí falam exatamente isso, para que as pessoas foquem no externo, nas bênçãos, e não foquem na cruz, gente. Foca na cruz primeiro o reino, e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Tudo vai ser acrescentado, inclusive a obediência. Você vai se tornar uma pessoa extremamente obediente a Jesus, porque você o ama de uma forma incrível. Pegar a chave da obediência, gente. Meus amados, isso é muito revelador, é incrível, maravilhoso e que explode no coração quando você tem esse entendimento profundo, tá, gente? Meus amados, quanto mais você crê corretamente, mais você vai ver frutos na sua vida incríveis. Frutos que fluirão de forma natural. Vão ser, gente, são frutos que você não imagina. Agora uma coisa, o inimigo ele não vai jogar limpo contigo. O capiroto ele é astuto.
Gente, o inimigo só pode fazer incursões na sua vida quando te mostra com sucesso a sua obediência. O inimigo, gente, ele é astuto. Ele fala sobre a obediência ou a falta de obediência com você. Ele começa a jogar isso para você, para determinar o seu posicionamento com Deus, sabia que ele faz isso? Ele vai usar, sabe do que? Da desinformação para fazer com que você se sinta um lixo, sujo, imundo. Mesmo que em Cristo você já seja totalmente justo. Gente, o diabo não joga limpo. O diabo não joga limpo. Outra estratégia do inimigo envolve semear um mau pensamento em sua mente. Em seguida, ele se vira para te condenar pelo mesmo pensamento que ele colocou em você. Gente, por exemplo, você cometeu um pecado, né? Aí ele vai falar assim: eu sou uma pessoa suja e lixo, eu sou um lixo. Ele fala em primeira pessoa. Aí você repete: cara, eu sou um lixo, eu cometi um pecado. Aí fala assim: Deus está triste comigo. Você repete: Deus está triste comigo. Cara, que vacilo que eu dei, vacilei. E aí ele vem com outro pensamento. Ele fala assim: como eu posso pensar isso de mim? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Gente, ele vai fazer uma confusão na tua mente. Ele planta e depois ele colhe daquilo que ele plantou. Ele vai fazer uma bagunça na tua mente. Eu gosto de falar que o inimigo, se você der brecha para ele, vai fazer um playground na tua mente. Ele vai brincar com você. Ele vai te acusar, ele vai te condenar, ele vai depreciar você. E ele vai continuar enfatizando áreas que você falhou. Áreas que você não é obediente. Mesmo quando você faz a coisa certa, gente, nunca é o suficiente. Se você lê um capítulo da Bíblia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mostrar alguém que lê 2. Ele é crítico. Gente, o diabo é um crítico constante. Se você cometer um erro, ele vai continuar insistindo em sua desobediência. Você vai falar assim: eu sou desobediente. Gente, é incrível. Se o diabo conseguir ter sucesso em fazer com que você foque na sua obediência ou na falta de obediência, sabe o que vai acontecer? E se ele conseguir fazer isso, em vez de na obediência de Jesus você estar com foco realmente naquilo, ele vai ter sucesso em todos os jogos mentais contra você. Se você não entender isso, gente, ele vai brincar com isso com você. Por isso que eu não respondo pode ou não pode. Pessoas: Vinícius, pode fazer isso? Eu não respondo, gente. Não pode fazer isso? Eu não respondo, gente. Meu amado, é por isso que quando você focar seu pensamento na sua desobediência, você será desencorajado, esmagado e oprimido. Então, agora você pode falar: mas então, Vinícius, como você deve reagir? Como eu devo reagir quando os pensamentos negativos ou até mesmo malignos passarem por minha mente? Como eu devo reagir? Antes de tudo, gente, você precisa saber que esses pensamentos não representam você. Ponto. O seu verdadeiro eu é nascido de novo em Cristo. Você é um cristão, é um crente da nova criação. E quando os maus pensamentos vierem, concentre-se na sua verdadeira identidade, em quem você realmente é em Cristo. Pensando na cruz de Jesus e na obediência dele. Põe o teu foco na perfeita obediência dele, em como a obediência dele no Calvário te torna justo. Através da obediência de Cristo, você se tornou um justo. Você se tornou íntegro. Você se tornou favorecido, completo nele. Gente, isso é o que significa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês entenderam, gente, isso? Vocês entenderam o que significa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Gente, o que nós temos que fazer então? Foco na obediência de Cristo. Quando você começar a crer corretamente em Jesus, gente,
Quando começar a colocar o foco na obediência de Jesus e não na sua desobediência, você vai experimentar uma tremenda libertação. Pare de lutar com esses pensamentos, foque na obediência de Jesus, gente. Meu irmão, minha irmã, há uma verdadeira batalha pelo domínio da tua mente. Muitas pessoas sucumbem a essa batalha quase imediatamente quando tem um pensamento pecaminoso. Então começa a se sentir culpada, condenada por terem pensamentos pecaminosos. Gente, os pensamentos são os gatilhos para as suas emoções. O inimigo sabe que se ele conseguir levar você a acreditar nos pensamentos errados, de derrota, de ansiedade, de ganância, de inveja, de luxúria, ele vai conseguir empurrar suas emoções em direção aonde? Aos sentimentos de culpa, de medo e de condenação. Quando você, gente, sucumbe a essas emoções tóxicas que te destroem, ele consegue envolver você ainda mais. E ele começa a tentar ainda fazer com que você haja segundo esses pensamentos pecaminosos. E meus irmãos e irmãs, nessa noite, esse assunto é muito extenso. Eu oro para que você hoje seja capaz de ver que por meio do poder da crença correta, você pode romper vitoriosamente com esse círculo vicioso de derrota. Lembra uma live que eu fiz do círculo vicioso da derrota? E na próxima vez em que você tiver pensamentos negativos, pare e olhe para a obediência de Cristo. Não fique lutando contra esses pensamentos. Olhe para a obediência de Cristo. Veja a cruz, olhe para a cruz. Veja você sendo lavado, a tua mente sendo totalmente lavada com o precioso sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, sua nova identidade de justo está em Cristo Jesus. E como Ele é, assim você é também nesse mundo. Gente, que essa live tenha sido poderosa ao seu coração. E como eu falei, gente, essa live eu estou falando sobre o campo de batalha da mente. Só que é um assunto extremamente extenso e maravilhoso, fascinante e libertador. Eu vou fazer outras lives também sobre isso. Mas, gente, para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto, quer estudar sobre esse assunto, quer estudar comigo, com o Vinícius, nós temos uma jornada chamada Mente de Cristo. Se você quiser participar, você vai aqui no link da descrição, tá lá, Jornada Mente de Cristo. Quando você participa da jornada, você vai ter 42 lições sobre mente e coração. Para você identificar a sua mentalidade, entender a mente de Cristo e você fazer migrar a tua mente e coração para a mente e coração de Cristo. É maravilhosa. Para mim, gente, é o melhor conteúdo que eu tenho. Eu amo esse conteúdo. Fiz com o maior prazer, com amor, que eu amo esse assunto. Foi o que mudou minha vida, gente. Romanos 12:2. Quando eu vi lá que para eu viver o plano bom, perfeito e agradável, gente, bom, perfeito e agradável. Gente, o plano de Deus é incrível. Eu tinha que ser transformado pela renovação da mente. Eu comecei a estudar isso, gente, de uma forma focada. E eu transformei todo o conhecimento que eu tinha numa jornada chamada Mente de Cristo. Está aqui na descrição da live. Senhor amado, muito obrigado por esse conteúdo precioso, Senhor. Esse conteúdo que mudou muito a minha vida sobre renovação da mente, Senhor. Sobre como nós vencemos essa batalha que é travada em nossa mente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, Senhor, contra o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que está aí para frustrar os planos dele na nossa vida. Mas nós somos mais que vencedores em Ti, Jesus. Nós somos abençoados, lavados, nós somos perdoados em Ti através da Tua cruz, Senhor. E nós somos muito gratos a isso e tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Nós vamos honrar cada gota de sangue, Senhor, vivendo a vida plena, a vida Zoe, que o Senhor morreu para que nós vivêssemos. Espírito Santo, como Espírito da verdade, nos conduza nessa jornada, nos mostre o caminho a seguir,
nos alerte, nos revele a palavra, Senhor. E, Senhor, mate a nossa sede de Ti, mas ao mesmo tempo nos dê mais sede de Ti. Que nós Te conheçamos em espírito e verdade, Senhor, e vivamos o verdadeiro evangelho de Cristo, não um relacionamento religioso com o Senhor, não, Senhor, um relacionamento íntimo, amoroso, de pai para filho, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Foi muito bom. Quem não deu like, por favor, dá o seu like. Compartilha a live se você quiser. E também escreve nos comentários assim que eu fechar aqui, tá bom? Escreve lá, cara, a live foi muito legal, não gostei. Escreve alguma coisa nos comentários, tá bom, gente? E faça parte do nosso grupo Nova Aliança. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.